Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 60. Vamos abrir o Salmo 60. Vamos estar lendo versículo de número 11 e versículo de número 12. O tema desta noite será a força que vem de Deus em meio à adversidade. Quando nós passamos por problemas e por dificuldade, nós sempre precisamos de força. Esse Salmo 60, ele é um salmo de lamento. Ele fala sobre as perdas que Israel sofreu, o sentimento de abandono, e muitas vezes nós estamos assim, Nós temos aí um sentimento de perda, perdemos alguma coisa, um sentimento de estarmos abandonados por todos, inclusive por Deus. Mas, no meio da crise, o salmista, e nós devemos aprender também, no meio da crise, o salmista, ele clama pela ajuda divina. O salmista, ele reconhece que é inútil nós buscarmos auxílio humano. Muitas vezes nós erramos porque nós buscamos o auxílio humano e depositamos a nossa esperança nos homens. E o salmista chega à conclusão que é inútil procurar a ajuda dos homens. É inútil esperar alguma coisa dos homens. A gente tem que esperar sempre em Deus. E os versículos 11 e 12, que encerram esse salmo, mostram que esta súplica, essa declaração de fé, a consciência que o salmista tem da necessidade de que ele precisa de Deus, a certeza de que Deus, no tempo certo, irá conceder a vitória. E essa certeza que nós temos que ter. E nessa mensagem, nós vamos ver a importância que nós temos, a importância de nós aprendermos que temos que reconhecer que nós somos dependentes de Deus em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade. E como essa dependência, ela vai nos capacitar a realizar grandes coisas. Pois muitas vezes nós achamos que nós realizamos grandes coisas por causa da nossa força. É aí que está o primeiro passo para a derrota. Mas aqui o salmista, ele entende que ele pode realizar grandes feitos, mas com a ajuda de Deus. E nos diz assim, os versículos 11 e 12 do Salmo de número 60. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários. Amém. Bom, o que a gente aprende aqui? Primeira coisa, a lição, a gente precisa reconhecer que a força vem de Deus, por isso o nosso auxílio vem dele. A força vem de Deus porque ele nos auxilia. Ele é que nos dá auxílio. A força, a gente vai entender que a força sempre vem de Deus, porque é ele que nos dá auxílio, não vem de outra pessoa. O salmista, ele diz assim, dá-nos auxílio contra o adversário, porque vão é o socorro do homem. Em algumas versões fala assim, auxílio na angústia, auxílio na hora da angústia. Então, esse versículo 11, ele é a comprovação da incapacidade humana. O homem é incapaz. O homem é incapaz. O homem é incapaz de auxiliar outra pessoa. Ele é incapaz. Muitas vezes a gente põe a nossa fé no homem e acaba quebrando a cara. Então aqui é a comprovação, da incapacidade humana e da necessidade que nós temos da intervenção divina. O salmista, ele reconhece que vão é o socorro do homem. Isto é, ele reconhece que o homem é incapaz de ajudar. Israel, muitas vezes, em tempos de guerra, ele recorria à ajuda humana. E Deus falava, não recorra que vocês vão perder a guerra. E quando eles faziam isso, eles perdiam a guerra. E aqui o salmista, ele reconhece isso. Então, essa é a lição de que nós somos incapazes. Não adianta você recorrer a outro homem, porque nós somos incapazes de ajudar uns aos outros. Então, nós temos que ter o entendimento que nós temos a necessidade da urgência da intervenção divina em nossas vidas.
seja o que for, seja em que área, seja numa questão de uma área financeira, seja numa causa na justiça, seja na intervenção de saúde, nós temos que entender que é Deus que vai intervir em tempos de crise. Não é o homem que vai solucionar. E quando a gente olha para todo o panorâmico, né, aí das crises que acontecem aí, né, no mundo, né, e a gente voltando para o Brasil, a gente vê, né, essa crise de julgamento de um, de julgamento de outro, de lei que proíbe não sei quem de fazer isso, de lei que manda prender outro, que manda soltar outro, quer dizer, tudo numa crise geral. E a gente não sabe, né? Cada hora surge uma notícia nova. A gente não sabe se é fake news, se é verdade, se não é. O mundo está em crise. Mas o servo de Deus está em Cristo. É diferente. O mundo está em crise. Mas o servo de Deus está em Cristo. É isso que o salmista está dizendo. Ele mostra a fragilidade da ajuda humana. Em contraste com o poder e a fidelidade de Deus. Quer dizer, a ajuda que o homem pode dar para nós é muito frágil. Ao mesmo tempo que parece a solução dos nossos problemas, daqui a pouco tudo começa a ruir. Porque se Deus não estiver na frente, nada vai para frente. Pois Ele é o único capaz de trazer a verdadeira ajuda, de trazer a verdadeira salvação. Deus é o único. E o salmista, ele reconhece aqui. Ele reconhece exatamente aqui no final do Salmo, no versículo 11, ele reconhece. Por isso, ele fala assim, presta-nos auxílio, dá-nos auxílio, auxílio na angústia. É o clamor, ele está clamando. Esse clamor, ele se torna o quê? Uma oração de humildade e de dependência. É um reconhecimento da soberania de Deus. Quando nós clamamos a Deus, um clamor é muito mais do que apenas uma oração da boca para fora. Um clamor é muito mais do que isso. Porque muitas vezes a gente ora por orar. A gente não ora com fé, sabe? Acaba se tornando um ritual. Algo que você faz porque a vida toda você fez, mas nem você muitas vezes crê nisso. Mas um clamor, ele não. Um clamor é algo que coloca o ser humano humilde, em que o ser humano se humilha diante da sua dependência urgente, da providência divina na sua vida. Isso é um clamor. Aqui, no final do Salmo, ele está gritando por socorro a Deus. É o que nós temos que aprender. Esta súplica, ela é coerente com o que nós aprendemos no Evangelho, com o que nós aprendemos com Cristo Jesus. Quando as pessoas chegavam até Cristo Jesus, você pode notar que elas estavam desesperadas. Era o último recurso. Era o último recurso. Então nós temos que entender isso, que esse clamor é o último recurso em que a gente entende que só Deus pode estar conosco. Nós temos que entender que muitas vezes as multidões, elas estão se apertando, e a gente tira essa lição com aquela mulher, né, que estava doente e tocou a orla de Cristo Jesus. Sabe, ali centenas de pessoas apertavam a Jesus. Mas apenas uma teve fé suficiente para tocar Jesus, para ter intimidade com Deus. Isso é um clamor. Muitas vezes nós estamos nos acotovelando, nos apertando, sabe? Estamos ali, mas não estamos o quê? Com Jesus. Estamos no meio da multidão, mas estamos solitários. Mas aquela mulher, ela passou por cima de tudo e de todos para chegar até Jesus com o seu clamor. Na sua fé simples, mas verdadeira, humilde, ela entendia que se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curado.
A multidão apertava a Jesus, a multidão fazia barulho. E quando Jesus disse, alguém me tocou, os discípulos ficaram admirados. Mas, Senhor, está todo mundo aqui te tocando. Mas com fé, só uma mulher. E ele diz, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, saiu algo que até esse exato momento não tinha acontecido. E aí aquela mulher reconhece diante de Jesus o que ela fez. E Jesus diz, olha, a tua fé te salvou. Isso é a diferença entre uma simples oração, né? Isso é a diferença entre apenas ir ver Jesus como um popstar. Eu acredito que aquela grande maioria das pessoas estava ali para ver Jesus apenas com curiosidade. Quem é esse que as pessoas correm atrás? Na verdade, é apenas uma curiosidade. Mas aquela mulher não. Aquela mulher tinha fé. Aqui, o salmista, ele reconhece que vão é o socorro do homem. Não adianta tocar no homem. É claro que aqui o autor, ele não está negando necessariamente os esforços humanos. Não está negando isso. Mas ele reconhece a limitação dos homens. É isso que ele diz, que vão é o socorro do homem. Não quer dizer que nós não vamos mais usar os recursos humanos, não é isso. Ele quer dizer que os recursos humanos são limitados, eles têm limite. Não quer dizer que eu não vou usar mais os médicos, não vou usar mais os remédios, mas quer dizer que chega um momento em que os médicos, que a própria medicina vai dizer, não tem mais jeito. A própria medicina vai dizer, não tem mais remédio, mas a gente aprende que a última palavra é de Deus. A gente pode chegar, às vezes, na justiça e dizer, olha, não tem mais tribunal para recorrer. Não tem mais a quem recorrer. Humanamente falando, não tem mais. Mas existe a justiça divina. É isso que ele está dizendo aqui. Que ele reconhece o quê? Que a ajuda humana é limitada. Ele reconhece que ele não pode colocar a sua segurança na ajuda humana. E nós não podemos colocar a nossa segurança na ajuda humana. Nós vamos usar sim a ajuda humana, mas não crendo que a ajuda humana é a última palavra. Crendo que a ajuda humana, se for necessário, Deus irá usar. Mas se ele quiser usar, se ele não quiser usar, ele não vai usar. Mesmo que a natureza humana diga, não tem mais jeito. Mas Deus, ele é o único recurso infalível. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ele não está colocando aqui a sua confiança nas capacidades humanas, mas ele reconhece a necessidade de que Deus é o único que pode prover o quê? A verdadeira ajuda, a verdadeira libertação, a verdadeira resposta que nós temos no nosso coração. Então nós vamos aprender o quê? A confiar sempre em Deus e acreditar que Ele pode fazer o impossível. O homem pode fazer o que é possível. Deus faz o impossível em nossas vidas. Ele nos capacita a realizar grandes feitos. Não importa quão difícil seja a situação. Se tivermos fé em Deus, podemos suportar qualquer luta. Podemos superar qualquer obstáculo. Por isso, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso tudo no homem, eu não posso tudo em qualquer coisa, mas eu posso tudo em Deus. É isso que nós temos que entender. Demonstra o quê? A dependência do servo de Deus em Cristo, para obter o quê? A força e a capacidade para superar todas as situações. Quando eu digo isso, que eu posso nele, não na minha força, não na confiança do homem, mas na confiança em Deus, que Ele irá me fortalecer, Ele irá me ajudar a passar por esta circunstância, seja qual ela for. Ele enfatiza que a força para enfrentar qualquer situação está em quem? Em Cristo Jesus, não no homem. Então, isso nos lembra sempre de que a força, o poder para vencer, vem sempre de Deus e não
da capacidade humana. É isso que ele deseja que nós tenhamos em mente nessa noite. Pois o ser humano muitas vezes acredita que ele pode fazer as coisas sem Deus. E o salmista reconhece que a grande maioria das coisas a gente não pode fazer sem Deus. Ele continua ainda dizendo que nós temos, em segundo lugar, reconhecer que a força vem de Deus, por isso nós fazemos grandes coisas, por isso nós fazemos proezas. Ele reconhece que a força vem de Deus e por isso que ele faz alguma coisa grande. Então nós temos que reconhecer, quando ele diz, em Deus faremos proezas, é o quê? É a capacitação divina para o quê? Você realizar aquilo que parece impossível para os homens. É a capacitação divina para você superar o problema que você está passando. É aquela capacitação divina que ele diz que ele te dá uma paz que excede a todo entendimento, sabe? Uma tranquilidade, que ele ajuda você a passar pelos problemas, pelas dificuldades. Então você tem que reconhecer que ele vai dar força, que a força vem dele, que ele vai dar força para você realizar grandes proezas. Ele vai dar força para você realizar aquilo que de outra forma seria impossível. Que você não imaginaria como você poderia fazer isso. Por isso, Jesus fala em João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que ter esse entendimento. Esse versículo ele mostra que a fonte do poder e a capacidade de realizar qualquer coisa está em Deus, não nas habilidades humanas, não na estratégia militar, no poderio econômico, não está no dinheiro, não está na saúde, na força, na beleza, mas está exclusivamente em Deus. A capacitação para realizar proezas, coisas impossíveis, está em Deus. Quando ele declara em Deus, ele está declarando que a fonte da força do servo de Deus, a fonte de realizar qualquer coisa vem de Deus. Ele é a fonte. A fonte de nós estarmos vivos hoje, de nós resistirmos a mais um dia, ela vem exclusivamente de Deus. Essas proezas aqui são fatos extraordinários, coisas impossíveis, aquilo que nós chamamos de milagres. E o homem não faz milagres. Muitas vezes nós até corremos atrás de homens, de milagreiros, mas a fonte não está nesses homens. A fonte está em Deus. Muitas vezes nós corremos para ir até em alguns lugares, muitas vezes quando acontece um milagre, em determinado lugar, as pessoas correm. Geralmente, quando surge um santo novo na praça, as pessoas gostam de correr, seja um santo que já morreu, ou seja um santo que esteja vivo, as pessoas correm atrás dele como se o milagre estivesse lá. Não, o milagre não está lá. O milagre está em qualquer lugar, desde que você busque a Deus, porque é em Deus que nós faremos proezas. Mas o ser humano muitas vezes esquece disso, pois Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 26, diz assim: há coisas que para o homem parecem impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Então nós temos que ter esse entendimento, que não adianta corrermos daqui para ali, estarmos correndo, porque nós sempre vemos que o ser humano está sempre correndo atrás de milagres. Sempre buscando, o milagreiro da última hora, Sempre tem alguém que aparece e que fica aqui e ali, mas nós vamos ver que não é assim que funciona, pois é em Deus que nós faremos proezas. Então nós temos que reconhecer que os milagres não vão acontecer por determinadas pessoas. Deus até usa as pessoas, é claro, mas o milagre não vem delas. Elas são apenas instrumentos de Deus. A fé dessa pessoa não é maior do que a minha, nem maior do que a sua. Nós temos apenas que depositar a fé em Deus. E um terceiro ponto que nós vamos ver aqui, nós temos que reconhecer que a força vem de Deus,
pois é Deus quem vai derrubar o inimigo. Seja qual for o seu inimigo, o seu problema, a sua dificuldade, quem vai derrotá-lo é Deus. Pois ele fala claramente no final do versículo de número 12, ele diz assim: ele é quem calca ou pisa aos pés dos nossos adversários. Né? Calca aqui é pisar, é derrubar. É ele quem derruba os pés dos nossos adversários. Significa o quê? Que quem dá a vitória é ele sobre o mal, seja qual for esse mal, nos protegendo dos seus ataques, né? Seja de uma questão espiritual ou física, é ele que está lutando por nós. O salmista, ele reconhece. Por isso, nós temos que ter esperança de que Deus está lutando por nós. Por isso nós temos que ter esperança de que Ele nos dará a vitória sobre o mal. Ele vai nos fortalecer no meio da batalha. Não importa quão forte seja o inimigo. Se tivermos Deus ao nosso lado, podemos ter certeza de que nós somos mais do que vencedores, no nome de Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que reconhecer que quem derruba o inimigo é Deus. Ou você consegue acreditar que apenas uma pedrinha seria suficiente para derrubar um gigante? Eu acredito que não. Apenas uma pedrinha não seria suficiente para derrubar um gigante. Uma pedrinha iria exatamente sozinha acertar o único lugar vulnerável de um gigante? É claro que não. É claro que ali estava a junção do trabalhar humano com o trabalhar divino. É claro que ali estava a fé de um menino que se colocou à disposição de Deus, enquanto um exército inteiro de guerreiros estavam com medo, ficaram covardes diante de um gigante. Não foi o menino, não foi a funda, não foi a pedra. Esses foram apenas instrumentos na mão de Deus para que o gigante caísse. Seja qual for o seu gigante que precisa cair, Deus vai usar instrumentos. Pessoas como Davi, como eu, como você. Pessoas frágeis. Ou você consegue acreditar que existe algo mais frágil do que uma criança ou um menino em um campo de batalha? É claro que não. Mas a diferença não era se era um menino ou um gigante, um soldado ou um pastor de ovelhas, mas a diferença era, como ele mesmo disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. A diferença, ela está no nome de quem nós estamos indo, como o próprio salmista diz: em Deus faremos proezas. É em Deus. Estamos indo em nome de Deus. Esse salmo e esses versículos, eles nos ensinam que em meio à adversidade, o problema, a dificuldade não importa. Nós devemos reconhecer a nossa dependência total de Deus. Não é uma dependência parcial, mas é uma dependência total. Precisamos confiar em Deus, porque só Ele tem o poder para realizar as proezas. Precisamos aprender a nos humilhar diante dele, a clamar realmente, não fazer apenas uma oração por desencargo de consciência, mas a clamar, a nos humilhar diante dele, a buscar a sua ajuda, a sua orientação, e ter fé e acreditar que as promessas dele continuam acontecendo, pois ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para todos sempre. Precisamos lembrar sempre das palavras, né, de Jesus lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Em que aquele pai perguntou se Jesus podia fazer os milagres. E Jesus clamou: se podes, tudo é possível ao que crê. É possível quando nós cremos. Esse crer é muito mais do que apenas acreditar que Deus existe.
Mas esse crer aqui é confiar e se colocar na total dependência de Deus, esperando que no tempo dele ele fará. É lembrar, como o salmista, em outro salmo, ele diz, lá no Salmo 121, versículos 1 e 2, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, ele está dizendo, não adianta olhar para os montes, que são as fontes terrenas de ajuda, pois eles acreditavam que o poder, que os deuses estavam nos montes. Não. Ele diz, olha, o meu Deus não é os montes. O meu Deus é o Criador dos montes. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Então não adianta olhar para os montes, não adianta olhar para a medicina, não adianta olhar para a justiça humana, para a educação, não adianta. Esses são apenas instrumentos criados pelo Criador dos céus e da terra, e se ele quiser usar, ele irá usar, mas se ele não quiser usar, ele não precisa usar, pois ele é todo-poderoso. É isso que nós temos que entender, que temos que levar os nossos olhos para onde está o poder, para onde está a vitória, que é no próprio Deus. Precisamos olhar para Deus, como Deus disse para Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, depois de Paulo ter orado várias vezes, disse Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, isto é, a presença de Deus, ela basta em nossas vidas. Mas essa presença, ela só pode estar conosco quando a gente reconhece que somos fracos. A gente precisa reconhecer que é fraco. Porque muitas vezes, quando o ser humano ele acredita que ele é autossuficiente, que ele tem poder, ele não precisa de Deus. Então Deus não pode trabalhar nessa pessoa. E aí Paulo diz, olha, eu preciso estar fraco. Paulo não podia confiar no seu intelecto. Paulo não podia confiar na sua cidadania romana. Paulo não podia confiar na questão religiosa, que ele era fariseu dos fariseus. Não podia confiar na sua cidadania judaica. Tudo isso ele disse que era esterco, que não servia para nada. Mas ele tinha que confiar em Deus. Ele não confiou nas suas habilidades. E Deus disse, olha, a minha presença é suficiente para você. Que essa seja a lição para nós nessa noite. A presença de Deus é suficiente. Seja qual for o problema, seja qual for a luta, a presença de Deus é suficiente. Elevar os olhos para Deus e crer que Ele está presente conosco em qualquer situação, em qualquer momento. Independente de qual seja a circunstância, eu tenho que crer que Deus está presente. Pois Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar, crendo que a presença de Deus é suficiente no meio da adversidade, no meio do problema, da tribulação, seja qual for ele, que você esteja passando nessa noite. Ele está presente, Ele está conosco, hoje e todo sempre. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor. Temos lutas passadas, Senhor, mas cremos que no nome de Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós cremos que Tu estás no meio de nós nessa noite, nesse momento, Senhor. Pai, com certeza
Muitos que ouvem esta mensagem estão sofrendo, estão passando por lutas agora. Visita essas vidas, se manifeste com a tua graça, com a tua presença agora, Senhor. Despertando agora, Pai, a vida de cada um de nós. Abençoa-nos, guarda-nos, Senhor, nesta noite. Esse é o meu clamor, no teu amor, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.